Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Dando continuidade à parte de diagrama de força cortante e momento fletor, na última aula nós começamos a fazer alguns exercícios, mas como eles têm muitos detalhes, eu acabei interrompendo ali para a gente retomar a forma de resolução desses exercícios. Então vamos lá. Recapitulando um pouquinho o que a gente tinha visto na última aula. Nós havíamos visto que, dado uma força cortante e um momento fletor agindo numa viga, numa estrutura, a gente viu que a derivada da força cortante em relação à distância é igual à carga distribuída W de x. Ou seja, se eu tenho uma viga aqui e eu tenho uma carga distribuída sobre ela, que eu tenho uma carga distribuída sobre ela, W de x, a derivada da força cortante é aquela força que, se eu imaginar que eu seccionei a minha seção aqui, ó, fiz um corte aqui na minha viga, é aquela força que age no interior da seção ao longo da linha de corte. Então, a derivada da força cortante em relação a x tem que dar a carga distribuída. E mais, a derivada do momento fletor em relação à distância tem que dar a força cortante. Então, olha, a derivada da força cortante em relação a x dá a carga distribuída. E a derivada do momento fletor em relação à distância dá a força cortante. Então, são duas informações importantes aí que a gente tem. Então, a gente aprendeu como calcular a força cortante, momento fletor e momento torsor usando o método das seções. Você corta um pedaço aqui e chama essa distância de x e equaciona. Relativamente fácil. Agora nós vamos ver um outro método que ele é um pouco mais trabalhoso, mas com um pouco de treino, isso ajuda você a olhar o perfil da curva força cortante e momento fletor. Como é que se comportam força cortante e momento fletor? Como é que a gente consegue fazer uma análise adequada disso? Bom, primeiramente, convencionando algumas coisas. Primeiro, se a força que age sobre a viga estiver apontando para baixo, a carga é negativa. Se ela estiver apontando para cima, a carga é positiva. Então, neste caso aqui, esse carregamento seria negativo. Então, aqui eu usaria um menos, ó, nessa derivada. A derivada do momento fletor em relação a x tem que dar força cortante. Então, eu preciso conhecer a equação da força cortante para poder executar essa derivada. E é óbvio, se eu tenho a derivada, eu sei quanto que vale a integração. Então, se a derivada da força cortante em relação a x é igual a W, a carga, então dV é W dx. Integrando os dois lados, eu vou ter que a variação da força cortante é a integral de W de x dx. Tá aí. Então, eu consigo determinar quanto que a força cortante varia.
Em outras palavras, se a variação da força cortante é integral da distribuição da carga, então a variação da força cortante entre dois pontos nada mais é que a área abaixo da curva de carregamento distribuído entre aqueles pontos considerados. E eu sei que a derivada do momento fletor em relação à distância é a força cortante. Então, dm é v dx. Por isso eu preciso conhecer a equação de v. Então, integrando os dois lados, a variação do momento fletor é a integral de v dx. Então, esta é a variação do momento fletor. Ou seja, a variação do momento fletor entre dois pontos é igual à área abaixo da curva do diagrama de força cortante. Então, é igual à área abaixo da curva do diagrama de força cortante. E esta área nada mais é do que a integral. Então, a gente precisa ter esses conceitos bem analisados. E se uma força cortante estiver agindo, se uma força pontual, uma força concentrada, estiver agindo num ponto da viga, tem a minha viga aqui, e eu tenho uma força concentrada agindo aqui, não distribuída. Tem uma força concentrada agindo aqui. Se essa força está agindo para baixo, o que ela faz? A minha força cortante neste ponto vai ser deslocada para baixo. Então, se a minha força cortante tinha um valor aqui, ó, quando chega nesse ponto, ela é deslocada para baixo, somada a este valor aqui, porque está concentrado, eu somo ele para jogar para baixo. Então, por exemplo, isso aqui valia 2. E aqui vale 5, então aqui passa a valer 7, menos 7. Então, onde tem carga concentrada, você gera um ponto de descontinuidade. A gente fez isso nos exercícios anteriores. Voltar lá no exercício que tinha isso, vamos ver. Aqui eu tinha uma força de 5 kN. Aqui a força cortante valia 2,5 kN. Quando chego aqui, olha, essa força está para baixo. Eu vou somar, então tenho 2,5, só como ela está para baixo, é menos 5. Então 2,5 menos 5 vai para menos 2,5. Então ela saiu de 2,5 e veio para menos 2,5 aqui. Se aqui a carga estivesse para cima, eu aumentaria o valor dela de 5 para 7,5. Ela cairia aqui. Ou seja, onde tem uma carga concentrada, no diagrama de força cortante, eu tenho uma descontinuidade do diagrama. E esse processo nós já vimos. Ele é muito simples. Bastava a gente pegar um trecho, bom, tem que calcular as reações do apoio, pegar um trecho da minha estrutura, cortá-la e a partir daí eu fiz um corte aqui, chamei essa distância de x, calculo agora a força em relação a x, coloco aqui onde eu cortei força cortante e momento fletor, faço o somatório das forças dá zero, somatório dos torques dá zero, eu tiro a equação da força cortante do momento fletor em termos de x. E aí, com a equação, eu construo o diagrama. Isso nós já tínhamos visto. Então, aqui está os diagramas feitos. Agora, quando eu tenho carga distribuída e carga concentrada, eu posso resolver como eu resolvia antes.
Mas agora a gente vai analisar um novo método que nós vimos, que a derivada da força cortante em relação a x é igual à carga distribuída. Ou seja, a variação da carga distribuída é a integral de Wx dx. E a derivada do momento fletor em relação a x é a força cortante. Então, a variação do momento fletor é a integral da força cortante dx. Então, foi isso que nós determinamos na aula passada. Bom, então agora vamos aplicar essas integrais na solução de alguns problemas. Então, vamos lá, olha. Trace o diagrama de força cortante e momento fletor para a viga da figura. Eu tenho uma viga aqui atua 2 kN, do ponto A até 2 metros. De 2 metros até o ponto B, eu tenho mais 2 metros. Só que nesse trecho, eu tenho uma carga distribuída uniforme de 1,5 kN por metro. Está aqui. Ele quer o diagrama de força cortante e momento fletor. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é achar as reações de apoio. Aqui eu tenho uma junção, eu tenho uma força em Y e uma força em X. E eu tenho um momento aqui, porque isso que está com um certo engaste aqui. Então, tenho BY, BX e o momento em B. Somatório das forças em X tem que dar 0 para que isso aqui fique em equilíbrio. Como só tenho BX, então BX é igual a 0. Somatório das forças em Y tem que ser igual a 0 para que isso fique em equilíbrio. Então eu tenho BY menos esta força aqui, que é de 2, menos a força resultante desse carregamento, que é só achar a área que é 1,5. É 1,5 vezes 2. Isso tudo tem que ser igual a 0. Vai dar menos 3 menos 2, vai dar um BY igual a menos 5 igual a 0, BY igual a 5 kN. Tá aí. E faço o somatório dos momentos da 0. Vou pegar o ponto B. Somatório dos momentos em relação a B igual a 0. Então, eu tenho o momento dessa força, que é 2 vezes 4. Mas o momento desta força resultante, que é 1,5 vezes 2, vai dar 3, agindo no centroide aqui desse sistema. O centroide dele vai estar aqui, ó. Pega as diagonais. Vai estar aqui no meio, ó. Então, essa força de 3 age no meio. Como isso aqui tem 2 metros, metade aqui passa a ter 1 metro. Então, é 3 vezes 1 metro. E aqui eu tenho um momento externo, menos MB igual a 0. Então, eu passo a ter o momento que age aqui, ó, 11 kN/metro. Então, eu consigo, de certa forma, determinar as reações do apoio. Tá? De certa forma, não, determinei completamente. Então, BY 5 kN, BX 0 e o momento que age aqui 11 kN/metro. Agora eu vou colocar todas essas reações aqui na minha viga. Então, está aqui a minha viga. Aqui eu tenho uma força BY agindo para cima, que ela vale 5 kN. E eu tenho um momento que atua aqui de 11 kN/metro. O que a gente viu? Que a derivada da força cortante em relação a x, ela tem que ser igual à carga distribuída. Se eu analisar nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, eu não tenho nenhuma carga distribuída aqui, então é 0. Então a derivada em relação a x dá 0. A derivada de quem dá 0? A derivada de uma constante. Então a força cortante nesse trecho
ela é constante, tá? Agora, neste trecho, eu tenho carga distribuída. Então, a derivada vai ter que ser igual a essa carga. E a variação da carga distribuída aqui tem que ser igual a essa área abaixo da curva, que é essa integral aqui, ó. Então, vamos analisar. dV dx é a carga e ΔV é a integral de Wx dx. Vou analisar no intervalo de 0 a 2. Sempre que a gente faz diagrama de força cortante e momento fletor, a origem do nosso sistema está na extremidade esquerda. Então, aqui é o zero do meu sistema cartesiano. Está aqui. Então, o meu zero, eu coloco ele aqui. Então, de 0 até 2. Então, é essa distância que eu estou vendo aqui, ó. Então, no intervalo de 0 a 2, no intervalo de 0 a 2 metros, eu vou aplicar essa equação. Então, se dV dx nesse trecho é 0, então Vx é constante. Por quê? Olha, dV dx é igual a 0 nesse intervalo. Derivada de quem dá 0? De uma constante. Então, V é constante. Quer dizer, ela não muda de valor. Ela tem sempre o mesmo valor. E ela vale quanto? Ora, se eu tenho já uma força no sentido aqui da força cortante, aqui valendo 2 kN, então ela vai valer 2 kN em toda a seção aqui, ó. Porque a força cortante é aquela que corta perpendicularmente a viga. Aqui eu já tenho uma na extremidade. Então, vai ser força cortante em todos os pontos desse trecho. Como ela está apontada para baixo, ela vale menos 2. Então, a força cortante nesse trecho vale menos 2 kN. Ela é constante. Se eu fizer o gráfico dela, o diagrama dela, força cortante em kN em função da distância em x, ela tem um valor no intervalo de 0 a 2 metros, que é nesse intervalo aqui, de 0 a 2 metros, ela vale menos 2. Está aqui. Pronto. Esse trecho eu já resolvi. Agora vamos fazer o mesmo cálculo no intervalo de 2 até 4 metros, porque se aqui vale 2 metros mais 2 metros, aqui vale 4. Então, no intervalo de 2 a 4 metros, quanto que vale dV dx? Ele é igual à carga distribuída. Carga distribuída quem é? É 1,5 kN por metro. Só que como ela aponta para baixo, tem um sinal de menos. Então, é menos 1,5. O que eu tenho é isso. dV dx é a carga distribuída. Como ela está apontada para baixo, ó, eu ponho o sinal de menos. Então, fica menos, como ela vale 1,5, menos 1,5 kN/m. Está aqui. Agora, multiplico isso aqui em cruz. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ter que dV é menos 1,5 dx. Integro os dois lados. Integral de dV da ΔV é igual a integral de menos 1,5 dx. E eu vou integrar de quanto a quanto? Vou integrar neste intervalo aqui, ó, de 2 a 4, que é o que está marcado aqui, ó. Então, ΔV é a integral de 2 a 4 de menos 1,5 dx. Ora, quanto que vale a integral de 1,5 dx?
vai dar menos 1,5 x, variando de 0 a 4. Então, ΔV vai ser menos 1,5 vezes 4, menos 1,5 vezes 0. 0 não, desculpa, 2, que é de 2. Tá? Se você fizer essa conta, ΔV dá menos 3 kN. Ou seja, a força cortante nesse intervalo varia em menos 3 kN. Quem é a variação da força cortante nesse intervalo? Olha, a variação da força cortante é o V num ponto menos o V em outro ponto. Eu posso pegar o V em x igual a 4 menos o V em x igual a 2, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, estou fazendo o V deste ponto menos o V deste ponto. Então, eu vou calcular quanto que vale o V lá no canto. Olha, o V em x igual a 4 é o ΔV mais o V em x igual a 2. O V em x igual a 4 vai ser o ΔV, que é menos 3, mais o V em x igual a 2. Mas em x igual a 2 a gente já tinha calculado. Ela era constante nesse e valia menos 2. Então, aqui nesse ponto, ela vale menos 2. Então, em x igual a 4, ela vale menos 3 menos 2. Ela vale menos 5 kN. Que já era de se esperar que eu tinha uns 5 kN aqui. Então, agora, tem que tomar cuidado sempre com o sentido. Então, fazendo a conta, V em x igual a 4 deu menos 5 kN, que vai equilibrar com esse cara aqui, ó, nesse ponto. Então, o que eu encontrei aqui? Vamos lá. Aqui, opa, aqui está errado. Deixa eu consertar aqui que eu digitei coisa errada. Agora sim. Então, o que eu encontrei até agora? Eu sei que a derivada de V em relação a x dá menos 1,5. E eu tenho aqui uma equação. Quando eu integrei aqui, eu obtive isso aqui. Eu não escrevi aqui, mas a minha equação, ΔV, é menos 1,5x. Ou seja, isso aqui me dá a equação de ΔV nesse trecho. É a equação de uma reta. Tá vendo? A equação de uma reta. Então, eu sei que a força cortante neste intervalo é uma reta de 2 a 4. É uma reta com inclinação decrescente. Ó, coeficiente angular da reta é decrescente. Então, é uma reta assim. E em x igual a 2, ela vale menos 2. Está aqui. Em x igual a 4, ela vale menos 5. Está aqui. Então, é só traçar a reta entre esses dois pontos aqui. Ó. Ou seja, o gráfico da força cortante nesse intervalo é esta reta. O diagrama total que vai de 0 até 4, então é esse diagrama. Esse resolvemos no primeiro item e este no segundo. Tá aí. Resolvido o diagrama de força cortante usando esse método por integração. Então, olha, o que eu tenho? No primeiro trecho, veja que deu uma reta horizontal. Por quê? Porque eu não tenho carga aqui, o W é 0. E a inclinação aqui é 0. Então, deu uma reta horizontal. Aqui, eu tenho uma carga negativa apontada para baixo, uniforme.
Então, isso me dá uma reta com inclinação decrescente. Ó. E aqui está mostrando que o V vai aumentando, vai crescendo negativamente nesse trecho. Agora vamos calcular um momento fletor ao longo do caminho. dm dx é a força cortante e ΔM a integral de V dx. Vamos calcular no intervalo de 0 até 2. Olha, no intervalo de 0 até 2 é esse trecho aqui. Como dm dx é a força cortante, neste intervalo de 0 a 2, a força cortante vale menos 2. Ó. Então, dm dx vale menos 2. Então, passo o dx para cá, dm é menos 2 dx, integro os dois lados, ΔM é igual à integral de menos 2 dx. Vou integrar no intervalo de 0 a 2. A integral de menos 2 dx dá menos 2x. No intervalo de 0 a 2. Fazendo esta conta, ΔM neste intervalo varia em menos 4 kNm. Então, eu achei como que o momento fletor varia neste intervalo. Menos 4 kNm. O que é a variação do momento fletor? É o momento fletor num ponto menos o momento fletor no outro ponto. Eu vou medir aqui, ó, o momento fletor nesse ponto, em x igual a 2, menos o momento fletor nesse ponto, que é em x igual a 0. Como ΔM eu conheço, eu posso calcular o momento fletor em x igual a 2. Quem é o momento fletor em x igual a 2? É o momento fletor em x igual a 0 mais ΔM. Quanto que vale o momento fletor em x igual a 0? Veja, se nenhum momento foi aplicado aqui, eu não tenho momento nenhum. Então, em x igual a 0, não tem nenhum momento aplicado. Então, não posso ter momento fletor aqui. Então, o momento fletor nessa extremidade é 0. O ΔM é menos 4. Então, 0 menos 4. Isso diz que o momento fletor em x igual a 2 vale menos 4 kNm. Então, aqui vale menos 4 kNm. Aqui ele vale 0. E a equação para ele, ó, no intervalo, é uma equação de uma reta, de menos 2x. Uma reta com inclinação decrescente, menos 2x. Então, é uma reta, inclinação de menos 2, em x igual a 0, ele vale 0. Desculpa, tocou aqui. Em x igual a 0, ele vale 0. Em x igual a 2, ele vale menos 4. Então, o gráfico no intervalo de 0 a 2 é este aqui. Tá aí. Agora eu tenho que fazer a mesma conta para o intervalo de 2 até 4 e completar com o gráfico nesse trecho aqui, ó. Então, eu sei que a derivada do momento fletor em relação a x é a força cortante e a variação do momento fletor é a integral de V dx. Vamos analisar agora no intervalo de 2, que é aqui, até 4, que é aqui. Vamos analisar neste intervalo aqui. Ora, a força cortante nesse intervalo de 2 a 4 é a força cortante, a equação de uma reta decrescente.
E eu preciso descobrir qual é a equação dessa reta. Cuidado! Quando eu escrevo ΔV igual a menos 2x, eu estou falando que a equação da variação é isso, mas isso não me dá a equação da reta. Eu preciso descobrir a equação desta reta aqui. Ó. Por quê? Porque a derivada tem que dar a força cortante. E a força cortante é expressa por uma equação. Então, preciso descobrir a equação dessa reta. Bom, se ela é uma reta, a gente pode usar lá da geometria analítica, ioiô, michiochô. Ó. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Eu posso escolher um ponto. Eu vou escolher este ponto aqui, ó, para fazer análise. Y menos, aqui é força cortante, então meu Y é força cortante. Menos Y0 é a força cortante neste ponto, vale menos 2. Então é Y, é V menos menos 2. É igual a inclinação dessa reta, a gente calculou no item anterior, era menos 1,5. X menos o X desse ponto. O X desse ponto vale 2. Então, X menos 2. Fazendo essa conta, ó, menos 1,5x menos 1,5 vezes 2 vai dar mais 3. Aqui vai dar mais 2. Passo para cá, vem menos 2. Mais 3 menos 2 dá mais 1. A equação da força cortante nesse trecho vale menos 1,5x mais 1. Achei a equação dela. Agora eu posso integrar. Ó, neste. Então, quem é dm dx? É a força cortante. É menos 1,5x mais 1. Então, quem é ΔM? É a integral de v dx. É a integral de menos 1,5x mais 1 dx. Vou integrar de 2 a 4, que é o intervalo que eu tenho. Fazendo, ó, a integral de menos 1,5x dá menos 1,5x² sobre 2. A integral de 1 dá x. No intervalo de 2 a 4, fazendo esta conta, ΔM vale menos 7 kN/m. Menos 7 kN/m. Ou seja, neste intervalo, o momento fletor varia em menos 7 kN/m. Momento fletor é o momento num ponto menos o momento no outro ponto. Então, eu estou pegando neste ponto aqui, em x igual a 2 e em x igual a 4. Então, ΔM é o momento na posição x igual a 4 menos o momento na posição x igual a 2. Aqui eu consigo descobrir quanto que vale o momento na posição x igual a 4. Por quê? Porque na posição x igual a 2 eu já conhecia do item anterior. Então, m em x igual a 4 é o m em x igual a 2 mais ΔM. O m em x igual a 2, do problema anterior, ele vale menos 4. Mais ΔM, que é menos 7. Menos 4 menos 7, isso dá menos 11 kN/m. Então, o momento fletor neste ponto aqui, ó, vale menos 11 kN/m. Bom, se a gente lembrar lá do início do problema, vamos voltar um pouquinho. Se a gente lembrar lá do início, a gente já tinha calculado o momento aqui, dava 11. O momento fletor tem que compensar este momento externo. Então, ele dá menos 11. Então, eu poderia ter pensado assim? Poderia. Mas o que a gente está fazendo é a aplicação deste método de solução.
Não, tínhamos parado aqui. Então eu descobri o momento fletor aqui, o momento fletor aqui e a equação neste intervalo do momento fletor. É uma equação do segundo grau, ó. É uma equação do segundo grau. Claro, a força cortante deu uma equação do primeiro grau. O momento fletor, por ser integral, vai ser uma equação de grau maior. Se a força cortante é uma equação de grau 1, o momento fletor é uma equação de grau 2. Então tá aqui. Vai ser uma equação de segundo grau, essa equação, só que em x igual a 2, ele vale menos 4. Em x igual a 4, ele vale menos 11. Então eu tenho esses dois pontos. Aqui ele vale menos 4. E aqui ele vale menos 11. Agora, quem liga esses dois pontos é uma equação de segundo grau dada por menos 1,5x² sobre 2 mais x. Então, é uma parábola. Concavidade da parábola voltada para baixo. Então, daqui para cá eu traço um segmento de parábola. Ó. Isso aqui é um segmento de parábola nesse intervalo aqui. Tá aí. Como esse segmento de parábola, nesse intervalo, ele não tem nenhum ponto de máximo, nem ponto de mínimo, então não preciso me preocupar com isso. Se ele desse uma coisa assim, eu preciso descobrir quanto que vale esse ponto de máximo. Ou se ele desse alguma coisa assim, precisaria saber quanto vale esse ponto de mínimo. Mas como não, ele deu contínuo aqui nesse trecho, sem ter inversão da sua inclinação, então basta fazer isso. Então está traçado. Esse é o diagrama do momento fletor para esta viga aqui, indo de 0 até 4 metros. Ó. O primeiro trecho deu uma reta, o segundo deu uma parábola. Tá aí. Então, é isso aqui. Ó. Aqui foi uma reta. V, ele tem uma inclinação constante negativa. E aqui, V tem uma inclinação negativa crescente. Então, basta eu olhar para cá e traçar a reta tangente à curva naquele ponto. Ó. Aqui, a reta tangente é essa. Ó. Aqui a reta tangente é essa. Ó. E aqui a reta tangente é essa. E assim por diante. Então, aqui é uma reta. A inclinação está negativa e aumentando. Então, aqui o gráfico todo de 0 a 4. Ó. De 0 a menos 4 é uma reta, de menos 4 a menos 11 é uma parábola. Eu poderia ter resolvido isso aqui seccionando a seção e aplicando que em 2 metros aqui eu tenho um momento de 4 kN, que a gente já tinha calculado, e calculo o equilíbrio disso. Eu chegaria também nos valores como a gente fez. Olha esse outro problema aqui, ó. Trace o diagrama de força cortante e momento fletor para a viga da figura. Então, quer que faça a mesma coisa, só que agora essa viga tem uma junta articular em A, tem um rolete em B e aqui ela está livre. Ó. Daqui, aqui é 4 metros, daqui, aqui 6 metros. Para fazer diagrama de força cortante e momento fletor, eu coloco o meu sistema de coordenadas sempre com a origem na extremidade esquerda. Aqui. Então, o meu zero está lá no ponto A. Então, aqui é Y. E aqui é X. Então, eu vou medir, aqui é 0. Vou medir a distância de 0 a 4, eu vou ter um efeito. E depois de 4 a 6.
Por que 6? Porque aqui tem 2, então se aqui é 4, 4 mais 2 vão dar 6 aqui. Bom, primeiro tem que calcular as reações do apoio disso aqui. Vou deixar de tarefa para vocês calcularem. Vocês já sabem. Ó, aqui tem uma força em A. Aqui tem uma força em B. Aqui tem uma força só. Faço o somatório das forças, tem que dar 0. Em x, x igual a 0. Essa mais essa tem que ser... E aqui, ó, tem uma resultante aqui para baixo. Esta mais essa menos essa tem que dar 0. E calculo o momento. Calculo o momento em relação a esse ponto. O momento desse mais o momento desse tem que dar 0. Fazendo isso, eu vou descobrir que a reação do apoio em A vai ser AY igual a 2 kN e BY igual a 10 kN. 2 kN apontando para baixo. Aqui, ó. E aqui 10 kN apontando para cima. Vamos fazer aqui só para... Eu não fiz no slide, mas vamos fazer aqui. Pelo menos este. Ó. AY, AX, BY e aqui uma força resultante. Então, somatório das forças em X tem que ser igual a 0. Então, só tem o AX, então AX dá 0. Somatório das forças em Y tem que dar 0. Então, aqui eu tenho AY mais BY menos a força resultante. A força resultante é dada pelaquela área. 4 vezes 2. Isso é igual a 0. Então, eu tenho que AY mais BY... 4 vezes 2, 8. Menos 8 passa para o outro lado. 8. Está aí. Agora calculo o momento. Vou calcular o momento em relação a A. Somatório dos momentos em relação a A é igual a 0. Então, eu vou ter BY vezes 4 menos... A força resultante aqui que deu 8. Vezes. A força resultante age no centroide, que dá 1 metro aqui. Então, vai dar 5 metros. É igual a 0. Ó, menos 8 vezes 5, menos 40. Passo para cá, mais 40. Então, BY vezes 4 é igual a 40. Então, BY é 40 dividido por 4, que dão 10 kN. Então, BY, esse aqui vale 10 kN. Coloco o BY aqui, no lugar dele. Ó. Coloco o BY ali. Vai dar 10. AY mais 10 é igual a 8. Então, AY é igual a 8 menos 10. AY é igual a menos 2. Menos quer dizer que ele está apontado para baixo. Então, a força em Y atua para baixo. Aqui a força AY atua para baixo. Força BY atua para cima. Estão calculadas as reações aí. Pois eu não vou fazer mais essa conta aqui não. Deixar para vocês fazerem. Então, está aqui. AY vale menos 2, então é 2 positivo para baixo. BY vale mais 10, então é 10 positivo para cima. E aqui a gente já analisa. Neste trecho eu não tenho carga distribuída. O W é 0.
Então, eu já sei que a inclinação da força cortante, aí, da reta da força cortante vai dar zero, vai dar uma força cortante constante nesse intervalo. E aqui, como a distribuição ela é uniforme, retangular, isso aqui vai dar uma força cortante negativa, provavelmente vai dar uma reta decrescente. Então vamos lá, dV dx é igual a W de x. E ΔV é a integral de WX dx. Vamos pegar no intervalo de 0 a 4. Olha, nesse intervalo, W de x não tem, ó, é zero. Então, dV dx é igual a zero. Se dV dx é igual a zero, então V é constante, porque a derivada de uma constante dá zero. E ela vale quanto? Ó, 2 para baixo, porque se isso aqui está aqui, se isso aqui é uma força cortante, ela vai ter esse valor em todos os pontos aqui. Então é menos 2. Tá aí. Fazendo o gráfico, no intervalo de 0 a 4, força cortante vale menos 2. Agora, no intervalo de 4 a 6, de 4 a 6, eu tenho uma carga distribuída. Ela vale 4 negativo porque aponta para baixo, então vale menos 4. Então, dV dx é menos 4. E ΔV é a integral de menos 4 dx. No intervalo de 4 a 6. A integral de menos 4 dx dá menos 4x. No intervalo de 4 a 6, isso aqui vai dar menos 8 kN. Então, a força cortante nesse intervalo vale menos 8 kN. Quem é a variação da força cortante? É a força cortante num ponto menos no outro. Então, vai ser o V neste ponto, que é em x igual a 6, menos o V nesse ponto, que é em x igual a 4. Bom, o em x igual a 4 eu conheço. Ela é constante nesse intervalo, até aqui ela vale menos 2. Então, vou descobrir quanto que vale a força cortante aqui, ó. Então, V de x igual a 6 é o ΔV mais V de x igual a 4. Não, mas aqui, pera lá, aqui, ó, ΔV vale menos 8. E o x igual a 4 vale 8. Por que que vale 8? Fala, professor, mas você não tinha calculado em menos 2? Repara. Ela dava menos 2 até aqui. Mas aqui eu tenho uma força concentrada. Lembra que a força concentrada você soma? Então, neste trecho aqui, olha, eu tenho menos 2 para baixo e 10 para cima. Menos 2 para baixo com 10 para cima dá 8. Então, em x igual a 4, V igual a 8 kN. Tem que tomar cuidado aqui, que se esquecer disso, dá errado. Então, aqui ela é menos 2, até aqui ela é menos 2. Só que aqui eu tenho uma carga concentrada de 10. Então, menos 2 mais 10, então neste ponto, a força cortante dá 8 positiva, que é o que eu escrevi aqui, ó. Então, aqui dá 8. O ΔV dá menos 8. Menos 8 mais 8
o V de x na posição 6 dá zero. Ou seja, a força cortante nessa extremidade é nula. Então, que informação que eu tenho? Nesse intervalo, isso aqui é regido por uma reta menos 4x de inclinação menos 4. Em x igual a 4, vale 8. Em x igual a 6, vale 0. Então, como é que fica isso? Tá aqui, ó. De 0 a 2 dava menos 2. Que é menos 2. Com 10, olha a descontinuidade aqui que causou. Foi para 8, ó. Então, este ponto vale 8. E em x igual a 6, calculamos, deu 0. Então, para x igual a 6, a força cortante dá 0. Isso tem que ser ligado por uma reta decrescente de inclinação menos 4. Tá aqui, ó. Vamos ver se a inclinação dá menos 4 mesmo? A inclinação é isto dividido por isto. Aqui dá 8. Aqui de 4 a 6 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Como é decrescente, é menos 4. Tá aqui, ó. Então, esse é o diagrama de força cortante para esse sistema. Então, aqui era menos 2, tem uma força de 10 kN, causa descontinuidade, vai para 8. E aqui cai com menos 4x. Veja, isto não é a equação da força cortante. Tá? Essa é a equação da variação da força cortante. Se eu quisesse a equação da força cortante, eu tenho que calcular a equação dessa reta aqui. Ó. Tá aí. Força cortante calculada. Então, ó, neste trecho, ela vale menos 2. Aqui ela vem de 8 até 0. Agora vamos calcular o momento fletor. A derivada do momento fletor em relação a x é a força cortante. E a variação do momento fletor é a integral da força cortante dx. Vamos calcular no intervalo de 0 a 4 também. Olha, no intervalo de 0 a 4, no ponto 4 eu tenho uma descontinuidade. Mas no intervalo de 0 a 4 aqui, olha, ela vale menos 2. Então, dm dx é v, que vale menos 2. Então, dm, a integral de menos 2 dx, que dá menos 2x. Menos 2x. No intervalo de 0 a 4, para 4, 4 vezes menos 2, menos 8. 4 vezes 0, 0. Ela varia em menos 8. Então, neste intervalo, o momento fletor varia em menos 8 kN/m. Tá aí, ó. Menos 2x de 0 a 4 varia em menos 8 kN/m. Ora, ΔM é o momento fletor em x igual a 4 menos o momento fletor em x igual a 0. Então, o momento fletor em x igual a 4 é o momento fletor em x igual a 0 mais ΔM. Como aqui eu não tenho nenhum momento externo aplicado, em x igual a 0, o momento fletor é 0. Mais ΔM, ΔM é menos 8. Então, é 0 menos 8. O momento fletor em x igual a 4 vale menos 8 kN/m. Menos 8 kN/m. E naquele intervalo, ele tem uma equação de menos 2x. Então, olha, neste intervalo ele tem uma equação que é uma reta
decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Em x igual a 0, ele vale 0. E em x igual a 4, ele vale menos 8 newtons. Tá aí, ó. Menos 8 kNm. Então, o momento fletor neste trecho tem este diagrama aqui. Agora vamos calcular o momento fletor no intervalo de 4 a 6. De 4 a 6. Ora, de 4 a 6 eu tenho esta reta. Mas eu preciso descobrir essa reta, ela é o ΔV. Que dá menos 4x que nós calculamos. Mas eu não quero ΔV, eu quero a equação de V. Então eu preciso descobrir qual é a equação disso aqui. Essa equação é a equação da reta aqui, ó. Então eu preciso descobrir a equação que me deu V. Essa que eu preciso descobrir. E não a equação de ΔV. Uso lá com uma reta ioiô michôchô. Y menos y0 igual a mx menos x0. O y é força cortante. Então, eu vou pegar neste ponto. Eu vou escolher um ponto, pegar este aqui. A força cortante nesse ponto vale 8. Então, é V menos 8 é igual à inclinação da reta, que é menos 4, x menos o x desse ponto, que é 4. Ó. Tá aí. Substituo e traço a equação. Fazendo essa equação aqui, o V dá menos 4x mais 24. Por que mais 24? Quer dizer, se eu estendesse essa reta aqui, ó, ela vai cruzar o eixo aqui, ó, em 24. Então, está aqui a equação da força cortante. Então, dm dx é V. dm dx é menos 4x mais 24. E quem é ΔM? É a integral de V dx. Então, é a integral de menos 4x mais 24 dx. E eu vou integrar isso no intervalo de 4 a 6. A integral de menos 4x é menos 4x² sobre 2. A integral de 24 é 24x. No intervalo de 4 a 6. Fazendo esta conta, ΔM dá 8 kNm. 8 kNm. Quem é ΔM? É o m num ponto menos o m em outro. Então, vou fazer o m em x igual a 6, menos o m em x igual a 4. Então, o m em x igual a 4, aqui, vai ser igual a m em x igual a 6 menos ΔM. Agora, eu vou calcular o m em x igual a 4. Olha, em x igual a 6, eu não tenho nenhum momento externo aqui, então ele tem que ser 0. Ele tem que ser 0. Então, aqui é 0, em x igual a 4 é menos 8. Menos 8 kNm. Tá aí. De posse dessas informações, eu tenho que, então, no intervalo de 4 a 6, eu tenho uma equação que descreve o comportamento do momento naquela região. Essa equação é uma equação de segundo grau. É uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, aqui me dá uma parábola. Ó. Nesse trecho aqui,
daqui até aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo. Nesse ponto, o momento dá menos 8. E neste ponto não tem o momento. É 0. Então a minha parábola tem que conectar esse ponto com esse com a concavidade voltada para baixo. Então, basta eu fazer isso aqui, ó, que eu achei bom, aqui não tenho nenhum ponto de máximo. Será que eu tenho um ponto de máximo aqui? Como que eu calculo o ponto de máximo? Bom, basta fazer a derivada disso aqui em relação a x dá 0, que é menos 2x², vai dar menos 4x mais 24 igual a 0. Isso aqui vai dar menos 4x é igual a 24. Vai dar 6, x igual a 6. Ele zera aqui, ó. Tem esse ponto que dá aqui mesmo. Tá aí. Então, fizemos o diagrama de momento fletor no intervalo de 0 a 4. De 0 a 6. Tá aqui. Assim. E assim. Aqui é um V constantemente negativo, a inclinação. Aqui é um V decrescente positivo, ó. É uma inclinação positiva aqui, ó. A inclinação da reta aqui, ela vai diminuindo, ó, até zerar. Poderia ter seccionado a seção e feito análise também. A gente está vendo um outro método. Este problema aqui, olha. Uma barra é sustentada por um mancal de encosto em A e um mancal radial em B. Então, tem um mancal aqui, mancal aqui. Trace o diagrama de força cortante e momento fletor. Eu tenho uma carga distribuída triangular aqui, ó, onde o valor máximo dela é de 120 libras por pé. A distância daqui a aqui é 12 pés. Tem que calcular as reações do apoio. Fica de tarefa aí. Calcular a reação do apoio, eu tenho que fazer. Como aqui são mancais, mancais pode gerar torque, mas se ele tiver mais de um apoio, normalmente não gera torque. Então, eu só vou ter força aqui, que provavelmente em A é um mancal radial, então ele só impede movimento nessa direção. Em B é um mancal de encosto, ele impede movimento nessa direção e nessa direção. Aqui, se eu achar o centroide disso, eu vou ter uma força resultante para baixo. Soma das forças em Y dá 0. Este mais este menos esse igual a 0. Somatório das forças em X dá 0, então esse cara aqui é 0. E calculo o momento em relação a um ponto. Fazendo isso, a Y dá 240 libras para cima e o BY dão 480 libras para cima. Então já está calculado aí as reações do apoio. Vamos calcular a força cortante. Então dV dx tem que ser igual à carga distribuída. E ΔV é a integral da carga distribuída dx. Como aqui não tem duas partes, a carga está distribuída em toda a viga, então eu já vou analisar em tudo, de 0 a 12. Agora a pergunta é, para fazer uma análise genérica, eu não posso pegar um pedaço aqui. Porque se eu pegar um pedaço qualquer aqui, eu vou ter a carga distribuída naquele pedaço. A carga não é uma distribuição uniforme, ela é crescente, ó.
Então, como que eu faço uma representação geral? Eu pego esta viga, secciono um pedacinho dela aqui, ó. A gente já fez isso. Aqui, eu vou chamar o comprimento de x e a altura aqui de w. E como isso aqui são dois triângulos e tem lados e ângulos comuns, esses triângulos são semelhantes. Então, o que eu posso fazer? Uma proporção. W está para x, assim como este valor aqui, que eu vou fazer de outra cor, assim como este valor aqui, que é 120, está para este valor aqui, que é 12. Portanto, agora eu tiro W. Quem é W? 120 dividido por 12 dá 10. Passo o x para cá. Então, minha carga distribuída genérica ao longo de toda a distância é 10x. Então, como a força está apontada para baixo, dv dx é menos 10x. Menos 10x. Tá aí. Quem é ΔV? É a integral de menos 10x dx. De 0 a 12. Integral de menos 10x dx de 0 a 12. A integral vai dar menos 10x² sobre 2, que dá menos 5x², variando de 0 a 12. Fazendo essa conta, a variação da força cortante aqui dá menos 720 libras. Menos 720 libras. Então tá aí. ΔV igual a menos 720 libras. Quem é ΔV? É V num ponto menos V no outro. Eu vou pegar os pontos extremos aqui, ó. Vou pegar V em x igual a 12, menos V em x igual a 0. Então, V em x igual a 12 vai ser o V em x igual a 0 mais ΔM não, aqui, desculpa, tá errado, aqui não é ΔM. Que é ΔV, né? Corrigir. Então, V em x igual a 12 é V em x igual a 0 mais ΔV. Quanto que vale o V em x igual a 0? Olha, eu tenho esta força aqui, ó. Esta força, ela não deixa de ser uma força cortante agindo na extremidade. Então, ela vale 240. Menos 720. Está menos 480. Então, a força cortante no outro extremo vai ser menos 480 libras. Tá aí. E como é que fica o gráfico disso? Bom, a equação neste intervalo é uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. Concavidade voltada para baixo. Tá aí. Então, no intervalo de 0 a 12, vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Em x igual a 0, a força cortante vale 240 libras. Então, tá aqui, ó. Em x igual a 12, vale menos 480. Então, a minha parábola tem que ligar esses dois pontos. Então, tá aqui a minha parábola.
Ela tem que ligar os 240 em 0 com os 480 em... Então, essa é a minha parábola. Tá aí, em x igual a 12. Então, como é que fica a equação da força cortante? É menos 5x² mais 240, tá? Porque ela parte do 240. Aí coloca o valor de x aqui que você descobre. Então, essa é a equação da parábola. Bom, essa parábola corta o eixo x. Então, eu preciso descobrir em que ponto ela corta o eixo x. Bom, ela corta o eixo x para v igual a 0. Então, coloco o 0 aqui e descubro o x. 0 igual a menos 5x² mais 240. Fazendo essa conta, x dá 6,93. Está aqui, ó. X vale 6,93. Esta é o gráfico da força cortante variando ao longo dessa vida. Veja, a força cortante dá uma equação de segundo grau. Então, a equação do momento fletor vai dar 1 grau a mais. Vai dar uma equação de terceiro grau. Então, está aqui a curva, a parábola da força cortante. Poderia seccionar aqui e fazer somatório das forças, como nós fizemos, chegaria também. Agora vamos calcular o momento fletor no intervalo de 0 a 12. A equação da força cortante eu não preciso calcular, porque eu já obtive. É menos 5x² mais 240. Então, a derivada do momento fletor em relação à distância tem que ser igual a v, a equação de v. E ela está aqui, ó. Então, passo o dx para cá, integro os dois lados. Quem é ΔM? É a integral de v dx. É a integral de menos 5x² mais 240 dx. Vou integrar de 0 a 12. Integral de menos 5x² é menos 5x ao cubo sobre 3. Sobre 3. E a integral de 240 é 240x. De 0 a 12. Fazendo esta conta, ΔM vai dar menos 2.880 mais 2.880 dá 0. Ou seja, o momento fletor neste intervalo de 0 a 12, ele varia em 0. Ou seja, o que significa ele variar em 0? Ele sai de um valor e retorna ao mesmo valor. Se ΔM é m num ponto menos m do outro, m de x igual a 12 menos m de x igual a 0, e isso aqui dá 0, então m de x igual a 12 tem que ser igual a m de x igual a 0. Veja, como não tem nenhum momento fletor agindo aqui em x igual a 0, então o momento em x igual a 0 é 0. E tem que ser igual ao momento de x igual a 12, que é 0. Portanto, a variação do momento ele sai de 0 e volta para 0. Mas é uma equação cúbica. Como é que fica isso? Assim. Ele sai de 0 e retorna para 0. Então, em mx igual a 0, ele vale 0. Em mx igual a 12, ele vale 0. Então, se ele sai do 0 e volta para 0, isso tem que subir e descer. Então, aqui é uma equação cúbica. Aqui ficou uma coisa meia circular, mas não é assim, não. Deixa eu ver se eu consigo. Se você fizer o gráfico disso, daria uma coisa assim.
que é 0, que é 12, que é o momento fletor, aqui é a distância. Ora, se ele sai do zero e retorna para o zero, é uma equação cúbica. A equação, se fosse uma equação cúbica pura, ela seria uma coisa assim. Uma equação cúbica pura. Então ela cresce aqui. Essa não é, ela tem outro termo. Então se ela cresce aqui, depois ela tem que diminuir. Como isso não pode, isso é contínuo, então ela vai subir e vai descer. Então na parte que eu estou analisando vai ter uma coisa assim, ó. Ela sobe e desce. Então ela não dá aquela curva tão bonitinha, que ele não conseguiu desenhar direito. Então ela vai ser um comportamento assim. Então ela, na verdade, ela faz isso aqui, ó. Seria uma coisa mais assim, tá? Bom, se ela sobe e desce, ela tem um pico de máximo. Se ela tem um pico de máximo, eu preciso descobrir quanto que vale isso. Como é que eu acho o máximo dessa curva? Como que eu acho o máximo de uma função? A derivada da função tem que dar zero. Então, se eu tenho isso aqui, a derivada em relação a x tem que dar zero. Derivada de menos 5x ao cubo sobre 3 dá menos 5x quadrado. A derivada de 240x dá 240. Isso tem que ser igual a zero. Então eu tiro que x vale 6,93. Então x vale 6,93. E isso vai ter um valor de máximo correspondente aqui. Como é que eu descubro esse cara? Pego x igual a 6,93 e substituo aqui na equação. Então é só fazer a conta e você vai ver que isso aqui dá 1.109 libra-pé. 1.109 libra-pé. Tá aqui. Professor, mas você usou o ΔM, não tinha que ser a equação de M? É. Mas repara uma coisa. A equação de M, ΔM é o m num ponto menos m no outro. Ele parte do zero. Então, geralmente, para x igual a zero, m tem que ser zero. Então, tem isso aqui, ó. M menos m0 é para x igual a zero. Menos 5, 0 ao cubo, sobre 3 mais 240 vezes zero. Ou seja, isso aqui zero, m menos m0 é igual a zero. Mas o m0 dá zero. Então, m é igual a zero. Ou seja, esse cara é zero, eu não tenho nenhum termo adicional aqui, eu somo zero. Então, a minha equação fica m igual a menos 5x ao cubo sobre 3 mais 240x. Então, derivo ela, obtive isso aqui. Substitui esse x aqui, ó, que é o que eu fiz aqui, eu vou ter o valor máximo de m. Tá aqui. Tá aqui a curva, o jeito que deu. O valor máximo de m, 1109, em 6,93. Deu uma equação cúbica. Se estiver duvidando, pega esta equação, põe lá num software tipo MATLAB, faça o gráfico dela que vai dar uma coisa assim. Tá aí. Repara uma coisa. Aonde o momento fletor tem um valor máximo é em 6,93. Em 6,93. E aonde a força cortante é zero é em 6,93. Ou seja, aonde a força cortante se anula
aonde a força cortante se anula, o momento fletor tem um ponto de máximo ou de mínimo. E era de se esperar. Por quê? Porque a derivada do momento fletor em relação a x é a força cortante. Onde a força cortante se anula, dm dx é igual a zero. Então, é igual a zero. Portanto, isto aqui é uma condição de máximo ou mínimo. Se a força cortante se anula, ela se anula num ponto. Então, naquele ponto, o momento fletor vai ter um máximo ou um mínimo. Tá aí. Então, tá aqui o gráfico. Poderia ter calculado tudo isso, fazendo uma secção na viga, trabalhar do jeito que a gente fez anteriormente. Em algumas situações é mais fácil e outra é mais difícil. Porém, essa técnica que usa integração eu fiz passo a passo, mas ela com um pouco de prática é para você já traçar o perfil da curva. Então, não é para você às vezes fazer tanta conta. Você olha aqui, ó, você já sabe que a carga distribuída aqui, olha, ela é linear. Então, a carga distribuída aqui, olha, ela é linear. E se a força cortante, a derivada da força cortante dessa carga distribuída, dá algo linear, uma equação linear. Então, a força cortante é integral disso. Então, a força cortante é uma equação de segundo grau. E o momento é uma equação de terceiro grau. Então, é isso que eu tenho que estar atento. Olhar para isso e falar, opa, eu já sei rascunhar como que é a cara disso. Em qual ponto acontece o que eu preciso analisar a estrutura. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até a nossa próxima aula.